Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano, na sua série Meditação com Jesus. O tema que propomos para hoje diz respeito ao tempo. Tempo, um verdadeiro presente de Deus. Somos espíritos reencarnados, ou seja, então temos um tempo certo, delimitado, marcado entre o berço e o túmulo. Mas, além de tudo isso, antes do berço e após o túmulo, existe uma imortalidade. O tempo não tem fim, não teremos um fim jamais. Fomos criados por Deus como espíritos e não teremos um fim. Isso é fantástico, isso é consolador, porque nos dá a ideia de que teremos sim inúmeras chances de fazer a coisa certa, de agir, de pensar, de falar e de agir dentro dos preceitos, dos ensinamentos do Cristo, que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa perspectiva de termos todo o tempo do universo não pode nos levar a crer que podemos adiar determinadas mudanças, deixar para amanhã certas ações, certas tomadas de atitude que podemos e devemos tomar hoje. Feito isso, meus amigos, vamos trazer aqui um texto breve do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, que fala exatamente sobre isso, sobre o tempo, e nos dá a exata medida, de uma forma direta, um papo reto do André Luiz, como sempre, sobre como precisamos ter a consciência em relação a esse verdadeiro tesouro que é o tempo. E o nosso tempo aqui, principalmente nós que estamos encarnados, reencarnados, o nosso tempo de existência no planeta. Vamos, André Luiz, então. Em nenhuma condição, diz ele, malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Aqui, meus amigos, a primeira expressão que me vem à mente lendo André Luiz nas páginas do Conduta Espírita é ladrões de tempo. Pensem nisso, façam um exercício dentro da sua própria alma, busque dentro da sua própria alma a memória dos seus dias passados e verifique se a nossa casa mental, a nossa casa da alma não foi invadida pelos ladrões de tempo. Aquelas situações, aqueles convites à realização de coisas que não acrescentam nada, ou quase nada. É o tempo demasiado perdido nas redes sociais ou com divertimentos prolongados que carregam em si os tijolos não construtivos do desvio daquilo, do desvio do foco, do desvio daquela obra que estamos pensando, aquele projeto que estamos matutando, pensando em tocar em frente. E aí nós somos tomados todo instante ao longo do dia pelos ladrões de tempo. Situações as mais diversas que nos roubam preciosos minutos, horas do nosso dia. E nós sabemos, meus amigos, que a fé sem obras nada é. E obra, se durante a execução de uma obra os operários, os obreiros não estão devidamente focados e acabam desviando a atenção para outras situações nem sempre construtivas, imaginem quando essa obra ficará pronta, vai atrasar. Prosseguindo aqui com o André, autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Na mão inversa, aqueles irmãos que querem abraçar o mundo, fazer tudo o que é possível, tudo o que desejam num curto espaço de tempo. Sabemos que isso pode não ser possível e na esteira
de ações como essa podem acompanhar sensações de frustração, de ansiedade, de tristeza por não realizar aquilo que se deseja. Então, a atenção nesse ponto é muito importante, porque é um ato de compaixão para com nós mesmos, para conosco mesmos. É uma empatia, é uma autoempatia, digamos assim, porque não estando bem, nos sentindo ansiosos, frustrados por tanta coisa, pelo desejo de fazer tanto e não podendo fazer tanto, nós estaremos nos cuidando dessa forma. E assim, fazendo, quem sabe, menos, mas fazendo muito bem. Segue André Luiz dizendo que fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda a ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. O amanhã germinará as sementes de hoje. Então André Luiz fala de 2 pontos que nos geram uma ansiedade enorme, inclusive estatísticas cujas fontes eu não me recordo agora, dão conta de que o Brasil contém a população com maior índice de ansiedade e com todos os transtornos que seguem a essa ansiedade no mundo. Então não é pouca coisa. Essa libertação em relação ao passado já passou. E essa preocupação na medida certa no planejamento, na previdência em relação ao futuro, ou, por outro lado, essa preocupação excessiva em relação ao futuro que nos imobiliza no presente, é fator de aumento de doenças, de transtornos mentais e físicos, inclusive. Acaba estourando no corpo físico. Segue André Luiz dizendo que, quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Aquela situação que surge e durante a qual nós recebemos a intuição de que podemos fazer alguma coisa, não adiemos, vamos procurar fazer naquele momento. Porque, meus amigos, aquela situação, aquela configuração, aquele cenário, aquelas pessoas, naquele momento, muito provavelmente não se repetirá jamais nas nossas existências futuras. É aquele momento, é aquela situação, é aquela oportunidade de agir. Então, fazer o bem destemidamente no momento em que a oportunidade aparecer. Fecha André Luiz falando que, ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. O bem que podemos fazer em relação aos outros. Quem são os outros? É algo que precisamos estar sempre lembrando, sempre buscando ter a consciência de que os outros, os próximos são humanos, não humanos, os animais, por exemplo, e a própria natureza, a mãe natureza. Tudo isso forma o conjunto chamado o próximo. Todos que estão dentro deste conjunto esperam de nossa parte compaixão, empatia, carinho, cuidado, fraternidade. E para que possamos realizar isso, meus amigos, é necessário o quebra-quebra, o barulho da reforma íntima. Sem mudanças profundas dentro de cada um de nós, não será possível entregar todo o amor, toda a energia, todo o bem para estes próximos que estão dentro deste conjunto que mencionamos. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, capítulo 181, nos dá mais um instrumento para que possamos usar dentro dessa ótica do aproveitamento maximizado, otimizado do tempo. Fala, Joana. A máxima lição da vida é o amor. Aí está a ferramenta. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras de sentimentos negativos
imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Eu abro parênteses aqui para dizer, comece já, o mundo está precisando. Exercita-se, prossegue Joana, no amor à natureza que esplende em sol, água, ar, árvore, flores, frutos, animais e homem. O conjunto do próximo de que falamos anteriormente. O conjunto que nos apresenta todos os próximos. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos será atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Meus amigos, que sejam úteis essas palavras, que sejam consideradas, refletidas, pensadas e transformadas em atos, em atitudes. Que todos nós aprendamos a usar as ferramentas do tempo e do amor, aqui e agora. Muita paz a todos e até a próxima.